O episódio de hoje é aquele das professoras que não conseguiam trabalhar de forma cooperativa e viviam em constante conflito. Uma professora era do atendimento educacional especializado e a outra a titular da turma. E quem teve que resolver isso foi a gestão de escola. Eu sou a Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. E como de tédio não tem perigo, que ninguém da educação vai morrer, nós podemos morrer de susto. A minha pergunta é, Thaís, qual é o susto de hoje? O processo de inclusão na escola tem mais desafios do que muitas vezes imaginam as pessoas que não vivem no ambiente escolar. Muitas vezes temos professores responsáveis pelo atendimento, acompanhamento individual do aluno de inclusão que não são recebidos como deveriam pelo professor da turma ou vice-versa. Em ambos os casos, todos os alunos, em especial aqueles que mais precisam de ajuda, saem prejudicados, juntamente com todo o ambiente escolar, gerando estresse e clima pesado que se estende para além dos professores envolvidos. E pior que isso é quantas vezes uma situação de desentendimento, falta de cooperação entre o profissional de apoio ao aluno de inclusão e o professor titular da sala não se conectam, não se integram, quantas vezes isso acaba recaindo como se o aluno de inclusão fosse o grande problema que gera estresse na escola, não é? Sim, e então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente tem aqui um caso enviado por uma gestora de escola, que a gente vai manter anônimos o nome dela, dos envolvidos e da escola também. Antes de ler esse caso, vamos falar do Isaac, que é nosso apoiador aqui do podcast. O Isaac é a maior plataforma de soluções financeiras feita para escolas, apoiando a secretaria escolar nos processos do dia a dia e garantindo a previsibilidade financeira da escola. Todo mês, na data combinada, o Isaac realiza o repasse das mensalidades, eliminando a inadimplência e possibilitando que as escolas invistam em projetos de expansão, reformas, melhorias e campanhas de marketing. O Isaac tem um presente especial para você que está ouvindo esse podcast, que é o e-book que é o e-book que eu achei que ia aparecer ali e não li, que é o e-book Métodos para potencializar a captação de alunos. Manter e encantar novos alunos pode parecer uma tarefa bem difícil, já que exige atenção, esforço e organização prévia. Esse e-book vocês podem fazer o download gratuito clicando no link que tem na descrição desse episódio. Vocês podem usar tanto para estudo quanto para discussões e reuniões que vocês forem fazer com a equipe de gestão, a equipe de apoio da escola. De captação de novos alunos. De captação de novos alunos. Então vamos para a história de hoje. A inclusão continuará a ser um processo que requer atenção e cuidado de toda a equipe de gestão, em especial até que nossos professores sejam formados para enfrentar os desafios que a profissão pressupõe e até que consigamos, de fato, ter o foco no desenvolvimento pleno do aluno, seja qual for a necessidade que ele apresente. Muitas vezes, dois profissionais que são individualmente capacitados e apresentam desempenho acima da média acabam por não conseguir a integração necessária para um trabalho conjunto quando ele se faz necessário. Foi o que aconteceu com dois dos nossos melhores profissionais quando se encontraram em uma mesma sala de aula. Um responsável pelo acompanhamento de um aluno neurodivergente e outro professor titular da turma. As reclamações em relação à postura de um e do outro se tornaram uma constante na coordenação, até que algumas das mães de alunos começaram a tomar partido, tanto em comentários na hora da saída, quanto no grupo de WhatsApp da turma. E eu soube naquele momento que precisaria tomar uma ação imediatamente. Bom, se fosse só dentro da sala e não tivesse escapando, já para que até os pais dos alunos percebessem que as duas não estavam convivendo de forma harmoniosa ali, já seria grave, porque a gente não tem dúvida
que quando dois professores dentro de uma turma não se entendem, não trabalham de forma conjunta, os alunos vão desenvolver o potencial aquém do que eles poderiam se elas formassem uma equipe. Agora, imagina quando a tensão entre elas está tão grande que acaba escapando e transparecendo para as famílias ou gerando comentários de uma ou de outra para os pais dos alunos. Realmente a situação é muito grave. É muito grave. A gente já viu isso acontecendo muito, né, Mamoca? Infelizmente. Entre professores. E isso acaba trazendo um clima muito pesado também entre todos da equipe de professores, né? Porque a equipe começa a tomar partido. Acabam, assim, o que é mais grave é que acaba começando a formação de panelinhas, né? Tem a turma do tô desse lado, tem a turma de torço pela outra, e rapidinho, o que era talvez um conflito simples de ser resolvido entre as duas, se transforma num clima de guerra mesmo. E às vezes até pela forma como esses grupos que começam a tomar partido tentam defender uma ou outra, a situação acaba geralmente saindo do controle e aí o é de prejuízo tudo é que enorme. A gente vê, né? Às vezes a briga tá tão a flor da pele que começa a ter briga por causa da tesoura que sumiu na sala de aula. Gente, a tentativa de encobrir a real causa do desentendimento, do conflito, da falta de sintonia entre elas, geralmente essa tentativa de esconder a real causa faz com que motivos que são muito fúteis, muito bobos, acabem se transformando em briga mesmo, de fato. Mas antes de fazermos as nossas considerações aqui, nós temos as nossas convidadas. Sim, hoje nós temos duas convidadas, duas gestoras e mantenedoras de escolas, uma de São Paulo e outra de Aracaju. Quem é a primeira que nós vamos ouvir? Primeiro temos a Denise Lan, mantenedora da Red House International School e responsável pelo Instagram teajudo.aprender. A Denise é educadora inclusiva, tem um conteúdo muito legal nesse Instagram dela e um trabalho muito prático de muito tempo em sala de aula, gestão de escola. Denise já foi minha chefe. Gente, ó, eu tenho um carinho enorme pela Denise. Eu olho ali na foto, já dá vontade de ali dar um abraço nela, porque ela foi a primeira coordenadora que a Thaís teve, né, quando a Thaís começou a trabalhar como professora, e eu acho que a Thaís tem guardado até hoje, porque eu tenho alguns ainda, dos relatórios de observação de aula que ela fazia. Sim, e aí, mãe do Felipe e do Bruno também, que eu conheci desde pequenininhos, quando eu dava aula. E ela é o exemplo que nós citamos todas as vezes que alguém pergunta para a gente sobre inspiração, sobre escolas que fazem o processo de inclusão como ele deveria acontecer em todas as escolas e da forma como nós sonhamos para todas as crianças. Então vamos ver o que a Denise faria nessa situação. Nós falamos que é da Red House? Falei? Red House International School. Ok. Olá, meninas. Vamos lá para o caso. O nosso caso aqui é um caso de professoras que não estão alinhadas com o trabalho pedagógico, estão se desentendendo por conta das possíveis práticas da educação inclusiva que precisam acontecer em prol do serviço educacional digno para aquele aluno que precisa de acomodação, né? Então, por que é que isso acontece? Uma das razões é porque quando a gente quer fazer a inclusão da pessoa com deficiência ou até em outros níveis que a gente fala de inclusão, a gente precisa ter um ambiente que seja inclusivo. Não adianta só um professor, que é esse professor que acompanha esse aluno, querer fazer a inclusão e achar que vai conseguir oferecer os serviços educacionais necessários e dignos para aquele aluno. Então, a gente vai precisar que a escola tenha cursos, momentos, encontros de capacitação, onde todos os profissionais da escola, incluindo colaboradores, pais e professores, compreendam quais são as boas práticas na educação inclusiva. Essas práticas, elas já são bem estabelecidas, elas têm evidências robustas
de que a gente pode confiar nelas para o uso e as práticas no ambiente escolar, porém, muitas vezes, especialmente aqui no nosso cenário brasileiro, elas se opõem a algumas práticas pedagógicas que a gente hoje tem na escola. E que, na verdade, elas não se opõem, mas é uma falta de compreensão. Então, muitas vezes, os professores entendem aquilo como algo diferente ou oposto daquilo que deveria estar acontecendo, quando não é isso. Então, é muito importante a gente desmistificar algumas práticas relacionadas aí às ciências comportamentais e às boas práticas na educação, principalmente as contribuições da neurociências e as ações com mais intenção dos professores, que as ações, que as suas práticas possam ser mais intencionais e baseadas em evidências, e isso hoje falta um pouco, e na educação especial ela vem muito forte. Então, isso muitas vezes acaba fazendo com que os professores se desentendam, né? Especialmente se a gente acha que só uma professora especial para aquele aluno é que vai fazer a coisa acontecer. A inclusão é uma coisa que envolve a todos nós, a inclusão é uma responsabilidade social e por isso é algo que é muito estrutural e também estruturante. Perfeita, né? Nossa, meu Deus, esse episódio eu vou ter que tentar falar pouco para conseguir falar o que eu quero, senão só de ouvir a Denise já dá vontade de chorar, mas é isso, gente. É isso, eu não vou acrescentar agora. Não, preciso falar uma coisa, eu tenho que falar, que é a gente precisa que a escola toda tenha a cultura da inclusão. Não é achar que é bonito falar, nós temos um aluno autista. Aqui na escola, nossa, tem um aluno que é cadeirante. E nós tratamos com muito amor. Não é isso. Não, isso não é inclusão. Inclusão precisa ser uma cultura que permeia toda a escola. Não é temos um profissional especializado em inclusão. E quando algum professor tem dúvida, vai e fala com ele. Uma escola que tem a cultura da inclusão tem informação constante para todos os professores, para todos os profissionais. Mas muito comum, né, fazer informação de inclusão e colocarem só os profissionais de inclusão. E é super importante ter toda a comunidade escolar mesmo nessas formações. E isso que você falou também, que a Denise também falou, da importância de lembrar. Você falou a gente trata com muito amor, né? É além do amor, precisa das evidências de estudo, não é achismo, né? Tem muita pesquisa já. Não precisa ser. Gente, é que assim, eu não vou falar agora, senão vamos para... É porque assim, claro que precisa de amor e que ajuda e que é parte do processo, mas não é isso que é fazer inclusão. E não precisa ser. Houve um tempo, é isso que eu não queria falar ainda, mas houve um tempo em que não tínhamos informações, estudos, embasamento científico. Hoje nós já temos, então não precisa ser um processo em que fica cada um puxando para um lado. E agora nós vamos ouvir a Nathalie Boim, diretora do Colégio O Mundo da Criança, de Aracaju. Nós estivemos com eles lá num evento especial do colégio, fizemos uma palestra no Teatro da Cidade, né? Sim, foi um evento lindo. Aliás, eles não tinham contado para as famílias que nós éramos as palestrantes e tinham avisado para a gente, né? Que ia ser na hora que a gente subisse para a palestra. Surpresa, né? Só que a gente chega antes para a palestra. Então, foi muito legal a gente chegar... E a forma como os pais que iam chegando iam, vocês aqui, eu sigo vocês, o que vocês estão fazendo aqui? E o evento que eles organizaram, que aliás é uma família também. Eu ia falar isso. Pegamos hoje foram 2 convidadas especiais que trabalham em família, né? Denise, com Michel, Raquel, e a Nathalie, com o Carlinhos, com a mãe dela, a família ali naquele projeto da escola, né? Isso. Então vamos ouvir a Nathalie, o que ela faria nessa situação? Olá, pessoal. Então, diante de uma situação como essa, eu inicialmente buscaria identificar o que estaria motivando essa não integração entre os profissionais. A partir desses dados, faria um plano de mediação de conflitos
promovendo entre elas um trabalho socioemocional com o objetivo de conscientizar sobre a importância do trabalho em equipe, de um diálogo assertivo, da escuta ativa, da união, da prática do respeito, da humildade, da empatia, buscando encontrar para essa resolução dos conflitos um denominador comum, mostrando a importância de cada uma delas em suas funções e dessa integração para a segurança e o desenvolvimento integral dos seus alunos. Faria também uma reavaliação sobre as capacitações promovidas, né, dentro do ambiente escolar, com o objetivo de fortalecer esse trabalho em equipe. E com relação aos comentários feitos em grupo de WhatsApp e no ambiente escolar pelas mães, eu acredito que com a intervenção direta e imediata, né, de forma a conscientizar as profissionais envolvidas sobre a importância desse trabalho integrado, os resultados eles serão imediatos, principalmente por serem profissionais capacitadas e com o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento pleno dos seus alunos. Obrigada, Nathalie. E acho que ela falou alguma coisa bem legal, isso de fazer um plano de mediação de conflitos. E, gente, isso eu acho sensacional, sabe por quê? Nós sempre comentamos, a Thaís e eu, o quanto nós, tendo feito uma pós-graduação em marketing, cada uma de nós, né, separadamente, o quanto nós percebemos ser importante ferramentas, matérias de gestão, de administração de empresas, nos cursos de formação para a educação também, porque dificilmente nós encontramos dentro da educação conhecimento na área de gestão de conflito. E existe estrutura, existe estudo, existem caminhos para trabalhar a gestão de conflitos e evitar que ele chegue no ponto da eclosão, porque um conflito, a gente geralmente olha para ele quando ele eclode, mas ele nunca nasceu naquele momento em que ele eclode. Existe todo um trajeto, um passo a passo, para que chegue o ponto que esse conflito vire uma briga que todo mundo enxerga, não alguma coisa que está acontecendo de bastidor, que está gerando uma fala ou outra, e existe recurso para a gente trabalhar o conflito. Então, eu adorei que a Nathalie tenha trazido isso. E eu acho que é importante tanto para os professores e principalmente para os gestores de escola, né? Esse conhecimento mesmo sobre mediação de conflitos, porque às vezes na escola o que a gente vê muito acontecendo tem um atrito entre duas professoras, e aí os outros professores acabam, alguns ali, acabam usando qualquer coisinha que acontece ali, que uma fala ou que a outra fez, e vai tornando isso um conflito ainda maior, né? Vai meio que colocando fogo num conflito que já estava nascendo. Ou enxergando pistas que, de fato, nem são pistas, mas quando a situação tá criada, então uma professora que vai na sala dos professores e esquece o material, ou alguma coisa em cima da mesa ou numa área de uso comum, quando já tem o conflito instalado e isso já começou a correr entre os grupos, alguém vai falar, realmente é muito folgada. Cheguei lá na sala e o material dela estava todo em cima da mesa. E pode ser que essa professora saiu correndo para socorrer um aluno, para atender uma situação que não tenha sido nada que seja uma característica da forma como ela trabalha ou da personalidade dela. Então, a gente precisa trabalhar antes que o conflito ecloda. Sim, aí fica para a equipe da gestão o desafio de fazer o trabalho inverso a esse de colocar fogo, né? De conseguir resgatar e observar pequenos atos de cada uma das envolvidas e mostrar o quanto isso é com uma boa intenção ou parte de alguma insegurança que essa pessoa tenha, para sensibilizar a outra ali que está no conflito também. Isso. E eu acho que tem uma questão aqui que passa pela formação continuada e pelas reuniões pedagógicas que nós vemos muitas vezes acontecer só em momentos separados. A equipe que acompanha ou que é responsável
pela inclusão, e a equipe de professores titulares da sala de aula. E não tem como, gente, o próprio nome, inclusão. Como que eu posso tentar fazer um processo de inclusão? Considerando que é um desafio gigantesco, sim. Mas se no momento em que esses professores estão abastecendo ali os seus recursos, buscando maneiras de enfrentar esses desafios, se eles trabalham sempre em equipes, em momentos, em conteúdos totalmente diversos, e eles só se veem e se juntam quando eles estão dentro da sala de aula. Gente, seria como uma dupla sertaneja que nunca ensaia, que só se encontra na hora do show. Não importa o nível de talento, de conhecimento que cada um tenha individualmente, se eles não ensaiarem juntos antes, nunca vai haver uma harmonia para que eles de fato possam ser uma dupla. E é isso que precisa acontecer também dentro da sala de aula. Não só o professor titular enviar por e-mail ou no aplicativo de comunicação que a escola tem o plano de aula dele para o professor que faz a parte de apoio com os alunos de inclusão, nem só o professor que é o especialista na área do atendimento educacional especializado enviar para o professor titular o que ele está fazendo ou o que ele pretende fazer com os alunos que tem ali dentro da sala de aula que tem um atendimento especializado. Se eles nunca sentarem para preparar juntos, cada um vai, mesmo que combine tocar a mesma música, cada um vai estar num momento, num ritmo diferente. E quanto mais a gente ensaia e trabalha juntos, mais afinado fica. Por exemplo, vou até dar um outro exemplo que a gente ouve tanto. Eu acho que o que eu e a Thaís mais ouvimos é: nossa, mas vocês têm uma sintonia, né? Muitas vezes uma completa fala da outra. Aí eu falo assim, claro, eu amamentei a minha sócia. Faz 33 anos que nós estamos juntas. E é uma brincadeira, mas assim, óbvio que a nossa convivência no trabalho também pressupôs muito tempo em que a gente foi se afinando e depois isso parece natural. Mas não vai acontecer de forma automática, mesmo com a sintonia que a gente tem. A gente precisa sentar antes ou falar rapidinho, vou por aqui, vamos por lá. E não só na preparação, porque isso, em geral, nós que somos da educação, levamos um tempo até entender que preparar a aula, pensar em atividades, pensar no plano B, caso os alunos terminem muito rapidamente, pensar num outro plano, caso o desafio seja maior do que a gente imaginou, caso não gere interesse, caso não gere envolvimento, a gente tem que ter ali plano B, plano C. Agora, imagina o quanto é importante, e a gente tira pouco tempo para isso, avaliar depois como funcionou o que a gente planejou. Então, esse profissional, o profissional de apoio da educação especial e o professor titular precisam de momentos juntos na preparação e momentos juntos depois para avaliar como aconteceu, o que deu certo, o que funcionou melhor e muitas vezes buscar resposta para entender o que funcionou melhor, porque às vezes também a gente fica assim, nossa, foi tão legal a aula, olha, o aluno conseguiu fazer tudo que a gente tinha planejado, e se a gente não para pensar o que funcionou, a gente não tem como repetir o sucesso, não repetir a atividade, mas repetir o sucesso, e cada vez estar mais entrosado. E esses momentos precisam acontecer não quando dá tempo, ou quando dá tudo errado, ou quando o pai, a mãe vem reclamar que o aluno não está aprendendo, que ele está ficando de lado. Aliás, é isso, né? Se não tiver sintonia e esse trabalho conjunto, harmônico, entre o profissional de apoio de atendimento especializado e o professor titular, não tem como, com o tempo, a sintonia crescer. Vai acontecer o que essa situação aqui mostrou. Com o tempo, as diferenças vão marcando o trabalho desses dois profissionais e eles acabam se baseando nas diferenças para provar que o outro não está fazendo certo, ou não está colaborando, ou não está
ajudando, ao invés de usar essas diferenças para se complementar e conseguir garantir não só que o aluno que precisa ali de um apoio especializado consiga se desenvolver de forma plena, no seu potencial máximo, mas todos os alunos, gente, porque o objetivo da inclusão não é só que o aluno que tem alguma deficiência, alguma necessidade de atendimento especializado consiga aprender, mas para que a gente consiga que toda a turma aprenda a conviver com a diversidade, com a diferença. A gente tem até uma imagem que a gente pode compartilhar na newsletter, né? Que está no nosso livro, que a gente vai lançar agora, né? Que fala de... Que fala disso, da remoção do ambiente inclusivo mesmo. Que o objetivo da inclusão é... Pode falar. Não, você ia falar da remoção... Da remoção de barreiras. Isso, é que é tão importante que eu achei tão legal que ia sair da sua fala, porque como que a gente remove barreiras? A gente precisa identificar quais são as barreiras. E sozinho, nem o professor titular e nem o professor do atendimento educacional especializado, nenhum dos dois vai conseguir sozinho identificar quais são as barreiras que estão impedindo que esse aluno se desenvolva, que ele consiga encontrar caminhos para desenvolver o seu potencial máximo. E aí, acho que o ponto é que, a partir do momento que as barreiras são removidas, todos os alunos se beneficiam, né? Não é o aluno de inclusão, o aluno, né, que tem alguma deficiência que se beneficia, são todos os outros alunos também. E todos os envolvidos, na verdade. É isso porque a gente gosta tanto do trabalho da Denise, né? Que é essa base, pega um aluno com deficiência, senta ele ali no canto e oferece para ele uma atividade especial. Não, como é que você faz uma atividade que esse aluno consiga participar, desenvolver e que todos os outros alunos se beneficiem disso também? Não tem como a gente fazer um processo de inclusão de um aluno ou de vários alunos que têm necessidades diferentes dentro da sala e a gente não beneficiar a sala toda se for um trabalho conjunto. Porque todos os alunos têm necessidades diferentes, né? Especialmente hoje em dia, que eles não estão desenvolvendo capacidade de foco, de atenção, de paciência, de empatia, de autoconhecimento, flexibilidade, capacidade de lidar com a frustração, num ambiente de casa onde a gente tinha desafios que faziam com que a gente fosse desenvolvendo essas habilidades. Então, é um processo que beneficia todo mundo. Porém... Deixa eu só falar uma coisa antes do seu porém. Da importância, que a gente já falou aqui também, do ambiente inclusivo. E aí, a gente tem um parceiro aqui do episódio, do podcast, que é super, hiper, mega blaster, especialista nessa questão do ambiente, de criar o ambiente ideal dentro da escola para as diferentes funções. Então, desde áreas comuns até a sala dos professores, até a sala de aula, que é a EduInfo. A EduInfo promove inovação no ambiente escolar através de tecnologia, mobiliário inovador, arquitetura educacional e treinamento de professores para usar esses ambientes. Para saber mais sobre EduInfo, é só entrar no Instagram, @eduinfo.br e site eduinfo.com.br. Inclusive pensando nas cores, como que fala? Na decoração, né, dos ambientes, que todas as escolas que nós visitamos até agora, que tem uma parceria com a EduInfo, tem as realmente... paredes, os móveis, tudo muito bem pensado. Né? Então, pensados também numa mesma sala de aula, por exemplo, em formatos diferentes de móveis, porque eu estou pensando aqui que alguns dos móveis que nós vimos numa escola que nós visitamos em Brasília, né? Para um aluno que tem algum tipo de deficiência física, nossa, seria tão legal, eu ia amar chegar numa sala de aula como aquela e poder escolher onde sentar, tendo diferentes opções de carteiras, de cadeiras, de sofá, de poltrona ou de puff, em que eu conseguia sentar ali sozinha, levantar sozinha, sem precisar de ajuda de ninguém. Ou tendo ajuda, mas me sentindo capaz também de ter opções, com o direito de ter opções. E tem também um mobiliário também que favorece a concentração dos alunos com TDAH, por exemplo. Então, vale a pena conhecer mais sobre a EduInfo.
E tudo que você estava falando já era essa reflexão sobre o episódio, ou você ainda vai entrar na reflexão? Não. Porque eu quero entrar no final da história, mas... Então faz o final da história agora. Tá. Então vamos ver o que aconteceu nessa história que a gente contou aqui. Vou continuar lendo o depoimento da gestora de escola. Decidi com as 2 professoras envolvidas, primeiro individualmente com cada uma e depois com as 2 juntas. Cada qual apresentou na conversa individual o mesmo sentimento de insegurança e desconfiança em relação à outra. A professora titular da turma enxergava a postura de distanciamento da colega como uma forma de julgamento e desprezo pelo trabalho dela. E a professora de educação especial enxergava a colega titular como alguém que não gostava da presença dela na sala de aula e desinteressada em relação às estratégias de envolvimento que ela cuidadosamente preparava para o aluno a quem ela acompanhava. Sugeri a elas o acompanhamento de uma terceira pessoa, que era a nossa coordenadora responsável pela educação especial. Combinamos que essa coordenadora faria as reuniões de preparação das aulas junto com ambas e queria também trabalhar de forma cooperativa. Não, para dentro da sala. E queria também para dentro da sala de aula, para que pudesse oferecer a elas, depois de uma visão de fora, sobre como elas poderiam trabalhar de forma cooperativa para que todos os alunos fossem beneficiados e o aluno que precisava do suporte pudesse se integrar melhor com a turma e ter seu desenvolvimento potencializado. Pode interromper para falar uma coisa? Que é muito legal essa ideia de inserir uma terceira pessoa, porque só uma conversa com as 2 não é o suficiente se a gente considerar o quanto esse clima já veio se estendendo ali, né? Ou de competição, ou de julgamento uma da outra. Uma conversa poderia levá-las a encobrir tudo que elas tinham de sentimento negativo e de experiências que elas acabaram registrando como confirmação do que elas pensaram, né? Cada uma pensou em relação à outra. Ao colocar uma terceira pessoa nessa situação para ajudar nesse caminho, até que as 2 pudessem se reconciliar e se entender, os alunos também são favorecidos, porque a partir do momento que uma terceira pessoa puxa o foco das 2 professoras para a prática, ajudando depois fora da sala de aula, nessa harmonia, nessa conversa, nesse entendimento, os alunos também acabaram sendo o foco ali da situação. Porque senão a gente acaba colocando o aluno de fora e focando só no conflito das 2. Então, eu achei genial isso de colocar a coordenadora para acompanhar. Em paralelo, as 2 professoras passaram a ter 1 hora semanal para acompanhar em outras turmas o trabalho feito por outras professoras que compartilhavam a sala de aula e o trabalho de inclusão de outros alunos. Depois de 2 semanas, elas passaram a fazer o horário de preparação de aulas juntas. Aí, aqui está a chave. Ou seja, elas não faziam isso juntas, né? Aqui a gente tem a certeza de que elas estavam fazendo isso de forma separada. Ou seja, cada uma estava lá ensaiando a sua música, a sua cantoria, e elas iam ter que depois cantar juntas. Então, assim, não tinha a mínima possibilidade disso funcionar. E quando funcionou, foi coincidência, né? E começaram também a trocar experiências, medos, desafios e pequenas vitórias em relação ao sucesso na inclusão de alunos que tiveram até então. Em pouco tempo, elas deixaram de lado toda a insegurança e sentimento de competitividade que tinham criado entre elas. Foi um caso bem-sucedido de integração em que todos ganharam. Mas preciso confessar que tive outras situações em que a saída foi trocar uma das professoras, já que não conseguimos que elas trabalhassem de forma integrada e colaborativa, mesmo depois de um esforço conjunto de toda a escola. Precisamos lembrar de respeitar as diferenças e ajudar na superação das inseguranças que cada professor traz. O foco principal, porém, precisa ser mantido no aluno e no direito à educação que cada um tem. Nesse caso, gente, eu acho que o conhecimento técnico de qualquer uma das 2, sobre inclusão, sobre processo de ensino-aprendizagem, sobre a geração que nós atendemos dentro da escola hoje, sobre metodologias de ensino, tudo isso é fundamental e é pressuposto básico, mas o problema nunca está aí. Mesmo que elas discordassem em relação a técnicas específicas, a abordagens, a intervenções,
Isso não seria suficiente para gerar a situação de conflito que estava se espalhando pela escola toda. Por trás de um conflito já instaurado tão grande assim, sempre tem questões pessoais. E o storytelling, que é uma conhecer o histórico de vida da outra, os desafios que cada uma enfrentou, isso é fundamental. E isso nos leva de volta à questão da importância da sala de aula, do café, dos momentos em que, num processo de formação continuada, de reunião pedagógica, existam intervalos para um cafezinho, para os grupinhos baterem papo, falarem sobre nada, para momentos em que a escola traz os profissionais da área pedagógica ali reunidos, mas para uma atividade mais leve, que não seja só também formação, palestra, e aprimoramento técnico, que seja um momento para relaxar, para conviver. A gente não fala que os alunos estão com dificuldade porque não desenvolveram habilidade de convivência social. Nós estamos isolados uns dos outros e carregando um peso muito grande que nós só vamos conseguir tirar quando a gente compartilhar momentos com as pessoas com as quais a gente vive no trabalho, na vida pessoal. Então, a gente precisa também, dentro da escola, abrir oportunidade para essa convivência mais leve. Só a comemoração do Dia dos Professores e como que chama a festa de final de ano? A confraternização não são suficientes, porque é um espaço muito grande, é muito desafio no dia a dia que a gente vive até ali. Então, essa integração precisa acontecer dentro da escola também. Mas, como trouxe a Denise, os recursos da neurociência, todo o conhecimento, teoria, embasamento, estudo que já existe sobre a inclusão precisa fazer parte da formação de todos os professores da escola, certo? E vou só fechar, então, falando que eu acho que nós já mencionamos isso também, mas aqui faz muita diferença. Está comprovado cientificamente, tem uma pesquisadora na área de formação de professores, que chama Patrícia James. Ela fez um estudo e comprovou que o sentimento de eficácia coletiva que os professores de uma escola desenvolvem, esse sentimento de eficácia coletiva tem um impacto maior na aprendizagem, no desempenho dos alunos, no desenvolvimento dos alunos, do que qualquer outro fator que tinha sido estudado até agora. E esse sentimento de eficácia coletiva requer formação técnica e habilidade de convivência social, integração social entre os professores, revisitado constantemente. A gente vai colocar referência, links disso que você está falando na nossa newsletter. Para assinar a newsletter, é só entrar no www.soseducação.com.br/SOS-gestor ou no link que tem direto na bio do Instagram SOS Gestor Escolar. E Você vai fazer o fechamento? Já estamos encerrando? Sim. Então, gente, não dá para encerrar sem falar que a inclusão não é uma opção e não deveria acontecer só porque tem uma legislação que obriga a escola a aceitar um aluno com deficiência. A inclusão é responsabilidade de todos nós e precisa ser uma cultura da sociedade. Mas isso não vai acontecer de forma automática. Precisa ser um assunto muito discutido, muito conversado e compartilhado entre os professores, na escola, na família. Os professores que trabalham especificamente com a inclusão dentro da escola precisam de um espaço, de um atendimento onde eles possam desabafar, onde eles possam mostrar as suas frustrações, os seus medos, as suas vitórias, porque acaba ficando um peso muito grande para esses profissionais, já que a cultura ainda não está totalmente, aliás, estamos longe de ter a cultura da inclusão instaurada, e não é só aqui no Brasil. Nos 2 eventos que nós fomos no mês de março, fora do Brasil, um nos Estados Unidos, outro na Inglaterra, ainda existem muitas palestras, muitas propostas de discussão sobre a inclusão e a dificuldade de encontrar profissionais especializados para esse trabalho ainda é um ponto comum
entre países já com cultura ou com um trabalho na educação muito avançado, mas a inclusão ainda é um desafio. Isso significa que precisamos nos dedicar, tirar tempo para isso e não esperar sobrar tempo. E nem só colocar o aluno dentro da escola, achando que cumprir a lei é aceitar o aluno. Não. É dar a esse aluno a oportunidade para desenvolver o seu potencial máximo e aprender. Então, é um desafio de todos nós. Nós vamos voltar a falar de inclusão muitas vezes aqui, porque é um assunto pelo qual a gente tem muito carinho e que eu tenho a certeza absoluta de que transforma vidas. Estou eu aqui falando com vocês, resultado de parceria família-escola e de uma inclusão em que os professores me fizeram acreditar que eu era capaz. Então, a expectativa positiva continua a ser uma base a partir da qual a gente toma as outras ações todas. E aí, acho que na newsletter a gente pode colocar também o link para o seu TEDx, que você conta muito sobre isso, da importância da expectativa positiva de família e escola. E então, quem tiver situações também de desafios na escola, pode mandar para a gente no Instagram, SOS Gestor Escolar. E se você também faria alguma coisa diferente nessa situação, manda também, que a gente quer saber. Ou outras situações, desafios que você já viveu aí. E quem está assistindo nosso episódio está vendo que nós estamos com equipamentos Lenovo. Lembrando que a Lenovo tem uma linha especial de equipamentos para educação. Para saber mais sobre esses equipamentos ou sobre as soluções que a Lenovo tem para a sua escola, é só preencher um formulário que tem no link da descrição desse episódio. E estamos com o Lucas 24/7. A 24/7 que nos deixa gatíssimas assim. E para todos os links de pesquisas, vocês podem, de pesquisas e referências daqui, tudo na newsletter. Também vou colocar na newsletter o Instagram da Denise, que é uma fonte muito legal. Te ajudo de aprender. A aprender. E os links todos dos parceiros desse episódio, tudo está na descrição desse episódio. Beijo, Nathalie, Carlinhos, família. Beijo, Aracaju, beijo todo mundo que está ouvindo a gente. E até a próxima.